Olá, professores e estudantes do segundo ano, bem-vindos à aula 61 de matemática. Comigo, professora Helena. E comigo, professora Janaína. E o tema da aula de hoje, atenção, uso social dos números. Onde será que em nossa sociedade utilizamos os números? Vamos ver alguns exemplos hoje na nossa aula. Preparem-se, vocês precisarão de caderno, papel, lápis e borracha. Apenas isto. A gente já volta. Então vamos registrar a aula de hoje? Anote aí no seu caderno a data em que estamos assistindo a esta aula, contendo o número referente ao dia, ao mês e o ano, matemática, aula 61 e o tema da aula de hoje, uso social dos números. Capricha no registro, já a gente volta. Olá, eu sou o Vitor Augusto. Sou estudante do segundo ano. Assim que comecei a estudar matemática, percebi que tem muitos números presentes em minha vida. Vou falar de alguns deles para vocês. Nasci em 10 do mês 2 do ano de 2014. Portanto, em 2021, completei 7 anos. Estudantes, vejam a informação desse nosso estudante, do Vitor Augusto. Primeiro, ele começou a nos mostrar onde ele enxerga números na vida dele. E a primeira coisa que ele se lembrou foi A data de nascimento. isto. E data? Como que representamos data? Bem, no primeiro espaço, o dia em que ele nasceu. Neste caso aqui, no dia 10. Do mês 2, temos aqui o 02, que corresponde ao mês, o segundo mês do ano, fevereiro. No terceiro espaço, o número corresponde ao ano em que ele nasceu, 2014. Isto, então, vou até destacar esta data, né? A data que representa ali números na vida do Vitor Augusto. Bem, identificamos aqui na outra fala dele mais alguns números. Vejamos. O 7, que é referente A idade que ele completou em 2021. porque ele nasceu em 2014, Isso. não é, professora? Isso. Então vamos conferir que em 2021, será que ele fez 7 anos mesmo? Vamos começar a contar a partir de 2014. Então, vamos contar um ano após o outro. 2014. Mais um ano, 2015.
15. Mais um ano, 2016. 16. Mais um ano, 17. Mais um ano, 2018. mais um ano, 2019. mais um ano, 2020. mais um ano. 2021. Para por aí, pois queremos saber apenas até o ano de 2021. Então, realmente, ele completou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então, mas esses números da vida do Vitor Augusto são o quê? O que eles significam? O primeiro refere-se à data de nascimento, que corresponde ao dia, ao mês e ao ano em que ele nasceu. E o segundo? A idade que ele tem em 2021. Tá, mas e aquele outro 2021 ali? Isso refere-se ao ano. No ano de 2021, ele completou 7 anos. Isto. E agora vamos dar sequência. Que mais de números será que o Vitor Augusto reconheceu na sua vida? Vamos ver? Moro na Rua do Triângulo 20. Que mais temos de informação? O CEP da minha rua é 88880-000. Então vamos destacar estes números e identificá-los, ou seja, o que eles representam. Temos aqui o 20 destacado aí de vermelho. O 20 representa, então, identifica o número da casa dele. E esse Rua do Triângulo? É o nome da rua, certo? Quando nós escrevemos o endereço da nossa casa, escrevemos o nome da rua e o número da nossa casa, para identificar onde moramos. E este outro número refere-se a um código de endereçamento postal, que é identificado por esta sigla, CEP, CEP, Código de Endereçamento Postal. Cada rua da nossa cidade tem um CEP. Sim, e algumas cidades menores possuem um único CEP para a cidade toda, sabiam? Aqui na cidade de Curitiba, cada rua tem um CEP. Isso. E quando falamos de código, é uma forma de representarmos números diferenciada, pois ao ler este número, lemos algarismo por algarismo, não é, professora? Vocês prestaram atenção como que a professora Helena leu? Ela não leu o número como geralmente fazemos, como 88.880. Não, ela leu algarismo por algarismo. É assim que lemos códigos, números que representam códigos. E temos muitos códigos na nossa sociedade. Sim. Muitas situações são representadas por códigos. Então, podemos chamar cada símbolo deste como algarismo ou também como dígito. Tantos dígitos, né? Esses algarismos ou esses dígitos. E lemos desta forma, um de cada vez. Mas quem utiliza o CEP? Quando vamos escrever uma carta, precisamos colocar o endereço que você nos falou e também o CEP, não é? Sim. Porque quem utiliza o CEP? Os Correios. Isso. Né? Para entregar encomendas, correspondências. Entregar no lugar certo. E o Vitor Augusto está super certo. Esses números fazem parte da sua vida. O número do meu sapato é... Qual será? 32. Que bonitinho. Mas número do sapato? Sim. O que esse número representa? O tamanho do sapato. Quando a gente vai à loja comprar um sapato, o vendedor vai te perguntar qual é o seu número. Ele precisa buscar o tamanho correto, o que caiba no seu pé. Então, eles são identificados por número. E desta vez lemos normalmente, não é, Sim. professora? Número 32. É o número do sapato do Vitor Augusto, do nosso estudante do segundo ano. Mas, professora Helena, qual é o número do seu sapato? O meu sapato é 35. É o número próximo. Do número do Vitor Augusto, do sapato do Vitor Augusto. O dele é 32,
O seu é 33, 34, 35, é isso? Isso mesmo. E o meu é um pouco maior, 36, 37. Um pouquinho maior que o meu. E bem maior do que o número do Vitor Augusto. Tá, mas vemos então mais um número aí presente na vida do nosso estudante de segundo ano. Estou com 130 centímetros de altura. Nossa, 130 centímetros. Portanto, eu estou falando de uma medida de comprimento. E como é que eu sei que é medida de comprimento? Devido ao símbolo que vem logo após o 130. O CM minúsculo é um símbolo que representa uma medida de comprimento. Nós chamamos de centímetro. Que são aqueles pedacinhos que a gente divide o metro, Sim. não é, professora? Então, pensando em uma fita métrica, um dos instrumentos que já estudamos com vocês, de medida de comprimento, colocando a fita métrica próxima ao pé do Vitor Augusto. Sim. Esticando, bem esticadinha, até aqui no final da sua cabeça. Quanto que ele tem em centímetros? 130 centímetros. Poderíamos também dizer 1,30 m. Exato. Mas vamos falar de uma forma só. 130 centímetros. Tá, e o que mais? Meu peso atual é de 24 quilogramas. Nós estamos falando de uma outra medida. Agora a medida de massa. Ao subir na balança, verifica-se, né? Verificou-se neste caso que a massa do corpo do nosso estudante é 24 quilogramas. E como é que eu sei que se lê quilogramas? Novamente, após o número 24, nós temos ali as letras minúsculas KG, que significa quilograma. É o símbolo dessa unidade de medida, quilograma. Tenho documentos que me identificam. Sim, identificam a pessoa, identificam o Vitor Augusto. Eles possuem números que são somente meus. Olha que graça que ele descobriu. Ele foi observar os documentos, né? Lá, pois todos nós temos documentos, não é? Mas tem tanta gente neste mundo e cada um tem o seu número? É isso? Tem. Principalmente porque os números dos documentos também são códigos. E a forma que lemos os códigos, como vocês fizeram anteriormente com a professora Helena, é falando o nome de cada algarismo ou cada dígito. Lembram? Os algarismos compõem os números. Quando estamos falando de códigos, de um número que representa um código, lemos desta forma: algarismo por algarismo, ou dígito por dígito, cada um dígito. Bem, vejam só, aqui temos... Mostra aí pra gente, professora, que documento é esse do Vitor Augusto? Esse maior aqui é a certidão de nascimento. Logo que um bebê nasce, a família vai em um determinado lugar chamado cartório e registra lá a sua criança, o seu filho. É o primeiro documento que um cidadão, que uma criança possui, é a certidão de nascimento. E ela possui um código, um número bem extenso, Isso. Não é, professora? Exato. Além das informações que o identificam, quem é o seu pai, a sua mãe, seus avós. O local que nasceu, o horário. Exato, o horário, coisas importantes do seu nascimento. Depois, também, né, é feito a identidade, a partir da certidão de nascimento, é feito também a identidade. E esta identidade traz outro número, que também é um código, também lido cada algarismo, né, de cada vez. É também um documento de identificação. E ninguém mais possui um documento de identidade com o mesmo número do documento do Vitor Augusto. Isso. Vejam que coisa fantástica. Né? Não se repete em nenhum outro lugar. Aqui temos um modelo de mais um documento, que é o CPF. Também um documento que nos identifica, né?
que com o passar do tempo a criança também faz, também possui um código só seu, um número só seu. Aqui temos apenas modelos, não é, professora? Sim. Não são documentos originais, né, do nosso personagem, do nosso estudante, mas para que vocês entendam que vocês também possuem aí em casa documentos que identificam vocês, cada um com o seu número, que ninguém tem igual. E vamos continuar? Será que o Vitor Augusto descobriu mais algum número em sua vida? Vamos ver? Laísa é minha prima. Conversamos sempre pelo celular. O número dela é 98888080. Vejam que novamente eu li um algarismo de cada vez, porque não se trata de um número que eu possa ler, por exemplo, 988.000 e etc. Não, é um código composto por cada um desses algarismos ou dígitos. Por isso eu li um de cada vez. Ah, mas o que esse número representa? Um número de contato telefônico. Cada pessoa hoje tem o seu celular, né? Então, cada um possui o seu número de contato. Vejam só. E este aqui, como diz o Vitor Augusto, é o número de celular da prima dele, né? Para ligar ou para mandar mensagem, ele procura por esse número. E estudantes, só para deixar claro aqui para vocês, esses números foram criados por nós. Exato. Certo? Né? Este número de telefone não é da Laísa, não adianta ligar. Bem, continuando. Como já falei, sou estudante do 2º ano. Sabem do que eu mais gosto na escola? Em primeiro lugar, estudar. Em segundo lugar, minha professora. Em terceiro lugar, meus amigos. Vejam os números aqui da fala do Vitor Augusto, que estamos destacando. Vocês conhecem esses números com esses símbolos? Escritos agora de uma forma diferente. Do que estamos falando? Números ordinais. Vimos na aula anterior. Exato. Né? E o que eles representam mesmo? Ordem. Pois aqui ele está classificando. Veja, primeiro ele lembrou que ele é estudante do 2º ano. Então ele já estudou no 1º ano, certo? No ano anterior. Isso. E no próximo ano? Depois que ele passar do 2º ano, ele será estudante do 3º ano. E depois? 4º ano. E depois? 5º ano. E depois? 6º ano. E depois? 7º ano. E depois? 8º ano. E depois? 9º ano. Vamos parar por aqui. Isto, vejam, indica ordem. E aqui também ele faz esta ordenação das preferências dele na escola. Em primeiro lugar, o que ele mais gosta? De estudar. Em segundo lugar? Da professora dele. Ai, que fofo. Muito fofo. E em terceiro? Dos amigos. Eles são tão importantes, Com não é? certeza. Por isso que é gostoso estar na escola, não é, professora? Nossa, muito bom. Então, ordenação. Ele colocou aqui as preferências dele na escola. O que vem em primeiro lugar, o que ele prefere depois, né? Em terceiro lugar, os amigos. Bem, estudantes, representam então números ordinais. E lembrando, como que a gente sabe que são números ordinais? Porque são, né, feitos desta forma, representados com um número e aqui a letra O e o risquinho embaixo, certo? Então, por isso que é importante a gente observar sempre os símbolos, né? Eles é que vão nos dizer o que aquele número representa. Sim, ajuda muito. Seguindo então com os números ordinais. Na sala de aula, sento na primeira fila, perto da porta. É uma dica que ele está dando, né? Ele está ali, o Vitor Augusto. Sim. Olha que bonitinho. Olha só. Sento na primeira fila, perto da porta. Como poderíamos, então, identificar? Vejam, aqui, primeira fila, segunda fila, terceira fila. E novamente chamamos a atenção aqui, olha, como escrevemos este número ordinal. Número 1,
letrinha A minúscula e um tracinho embaixo. Lemos primeira. Aqui está ordenado pelas filas, certo? Isso, certo. Mas ele continua explicando onde ele está sentado. Minha carteira é a terceira da fila. Novamente aqui, terceira, e lá está o nosso estudante. Terceira da fila. Ou seja, de qual fila? Primeira fila, segunda fila, terceira fila. Primeira carteira, segunda carteira, terceira carteira. E se fôssemos observar os amigos do Vitor Augusto, na segunda fila, agora colocação das carteiras, ordenando as carteiras. Primeira carteira, segunda carteira, terceira carteira. Isso. E a última fila aqui, a terceira fila. Primeira carteira, segunda carteira, terceira carteira. E diferente da informação anterior, quando estávamos vendo as preferências do Vitor Augusto, lembra que ele dizia, em primeiro lugar, gosto do que mesmo que ele disse? De estudar. De estudar. Primeiro, usamos No masculino. a letrinha O, né? Junto com o número 1 e o risquinho. E agora, professora? Agora, refere-se à primeira fila. A palavra fila está no feminino. Assim como carteira também está no feminino. Por isso lemos primeira fila, terceira carteira, né? Da primeira fila ou da segunda fila e assim por diante. Isso, por isso temos a letrinha A minúscula. Bem, o que são esses então, professora? São números ordinais. Também. Meu cofrinho está quase cheio. Logo terei a quantia suficiente para comprar aquele brinquedo. Nossa, ele sonha em comprar esse brinquedo. Que brinquedo é esse, professora? Acho que é aquele que a gente aperta. Acho que sim. Você aperta ali, né? Ele é fofinho e daí acho que ele vai para o outro lado. É isso, professora? Acho que sim. Deve ser bem divertido. Por isso que o Vitor Augusto quer logo comprá-lo. Bem, mas temos ali o preço desse brinquedo. Quanto é? R$12. Mas como você sabe que a gente está falando de dinheiro, professora? Por causa do símbolo, O que vem símbolo. antes do número. Vejam, eu tenho ali, olha, um R maiúsculo e um símbolo que chamamos de cifrão, que corresponde ao sistema monetário. O R representa a nossa moeda brasileira, o real. Então, R, cifrão e o preço do brinquedo, R$12, que determina uma medida de valor monetário. Mas para entendermos melhor, já vimos registrado aqui R de real, que é o nome da nossa moeda atual, né? O cifrão, que significa dinheiro, Sim. e o valor, R$12. Então, se estivesse desta forma, sem o símbolo, eu não saberia do que estávamos falando, né, professora? Poderíamos Por até isso- dizer que ele estava dizendo que ia comprar 12 brinquedos? Ou, de repente, 12 metros e tantos centímetros, né? Não saberíamos. Exato. Por isso que é importante prestarmos atenção no símbolo, que vem antes ou depois do número. Neste caso, antes do número. Mas a gente trouxe aqui também algumas cédulas, réplicas de cédulas. Dinheiro de mentirinha, né, De professora? brinquedo. De brinquedo. A gente trouxe alguns exemplares para a gente compor aqui esta quantia de R$12. Modelos de cédulas e também de moedas. Hoje trouxemos apenas aqui o modelo de uma cédula de R$10, duas cédulas de R$5 e uma cédula de R$2. E aí? E também aqui moedas de R$1, que circulam aí no nosso mercado, né? Sim. No comércio, digamos assim. Então vamos tentar formar esta quantia com estes exemplos de dinheiro nosso brasileiro, né, da nossa moeda do real. R$12. Como eu formaria R$12?
Eu faria desta forma, se tivesse estas cédulas disponíveis, né, para eu compor esta quantia. Então, eu pegaria uma cédula de R$10, R$10, mas eu preciso de R$12. Então, para completar a quantia de R$12, eu preciso de mais R$2. Então, eu pegarei uma moeda de R$1 mais uma moeda de R$1. 2 moedas de R$1. 10, 11, R$12. Dava para pagar desta forma. Sim. E você, será que tem outra forma de compor este valor? Ah, eu acho que sim. Bom, eu faria da seguinte forma. Temos aqui também cédulas de R$5. Então, eu pegaria uma cédula de R$5, mais uma de 5. 5 mais 5, 10. R$10. E para completar os 12, eu pegaria também esta cédula de R$2. 5 mais 5, 10, mais 2, 12. R$12. Então, das duas formas, daria para o Vitor Augusto pagar o brinquedo que ele está sonhando em ter, né? Para se divertir. É isso aí? É isso. Bem, será que tem mais números na vida do Vitor Augusto? Vamos ver? Acordo às 7 horas. Olha o relógio lá marcando 7 horas. Vejam, número 7, ponteiro menor, que representam as horas, e o ponteiro maior, que representam, que marcam os minutos. Acordo às 7 horas e vou dormir às 22 horas. Vejam que o relógio agora está marcando ponteiro das horas no 10, ponteiro dos minutos no 12. Nós vamos entender melhor utilizando um instrumento que marca esta medida de tempo, não é? Trouxemos aqui também um objeto que você já conhece, um relógio. Então vejam, 7 horas, olha só como representamos. O ponteiro menor estaria no 7 e o maior no 12. Como ele está dizendo que acordo refere-se ao período do dia, mais especificamente da manhã. E vou dormir às 22 horas. No relógio está marcado 10, porque nós não temos um relógio que marca 22, 23, 24. Temos o período referente ao dia e o período referente à noite. E como que nós contamos? Bem, se o ponteiro estiver aqui no 10, vejam, 10, 11, 12. Depois do 12 vem o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas, 22 horas. Portanto, é desta forma que nós sabemos que o número refere-se ao 10, mas nós dizemos 22 horas, porque refere-se ao período da noite e não da manhã. Relembraram? Que é a segunda volta, né, que os ponteiros dão durante o dia no relógio. Exatamente. Então, o que esses números representam? O 7 representa 7 horas, que é uma medida de tempo. Utilizamos o relógio para contar como que o tempo ele muda, né? Como as coisas vão acontecendo de acordo com o período do dia. E como é que eu sei que é hora? Além de ter aqui o desenho do relógio. Se não tivesse o desenho do relógio, teria como saber? O símbolo, claro! O símbolo importantíssimo. H minúsculo representa horas. E esse símbolo não muda, não é, professora Janaína? Precisaríamos colocar a letra S aqui para falar horas? Não. Não pode! Apenas o H é um símbolo. Falamos horas. Exato. Porém, representamos apenas com a letra H, não Isso é? mesmo. Não precisa colocar S de plural em um símbolo. Isso mesmo. Deixamos apenas assim. 7 horas ou 22 horas. Quando estou sem sono, conto carneirinhos
Observem na imagem, estudantes. 1, 2, 3, 4, 5. Boa noite. Estudantes! Você já contou carneirinho? Já! Eu também. Muito! Quantas vezes eu estava sem sono, principalmente quando eu era criança. Ficava olhando para o teto, imaginando carneirinhos pulando a cerca. E você, professora? Ah, eu também. Vamos representar aqui? Como seria? Vamos colocar objetos aqui para contar e representar esta cena. Porque contar coisas fazem parte da nossa vida diariamente, Sim, não é? diariamente. Então agora vamos contar carneirinhos. Vamos representar isso Vamos com fazer tampinhas? de conta, então, que esta caneta é a cerca, tá bem? Tá. E eu vou pegar aqui uma quantidade de tampinhas. Daqui pra mim, você Tá bem. conta de lá pra cá ou eu conto daqui pra lá? Eu vou colocar uma quantidade aqui Tá. e você vai contar. Tá, Vou mas colocar. veja que existe uma ordem, uma sequência para fazer a contagem, não é de qualquer jeito, tá? Sim, estudantes, vamos juntos, prestando atenção. Primeiro vamos pensar, o que é contar? Precisamos, escolher um elemento e pensar que é um elemento de cada vez. Exatamente. Quando estamos aprendendo a contar. Isso. Então, vou escolher um dos elementos, vou falar o nome do número em sequência, certo? Isso. A sequência numérica que vocês estão acostumados. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu não posso fazer desta forma, quer ver? Pegar 2 tampinhas e dizer assim, 1. Não, porque não tenho um aqui, já tenho 2. Duas tampinhas. Não. E também não poderia fazer desta forma, pegar uma tampinha e dizer 1, 2. Não. Cada número que eu falar será correspondente a uma tampinha, a um dos elementos que estou contando, não é assim? Quantidade, não é? Isto! Então vamos contar na sequência juntos, imaginando que são carneirinhos. Espero que não nos dê sono. Você está com sono, professora? Um pouquinho. É perigoso eu começar a contar carneirinhos aqui e dormir sobre a verdade. mesa. Qualquer coisa, vocês deem um grito bem alto aí em casa para acordar a gente, tá bem? Então vamos lá. Combinado? 1. Estou contando o quê? Tampinha. Tampinhas. Então falarei? Uma. Mas e se eu imaginar que são carneirinhos? Daí seria um. Daí seria Carneirinho. 2 carneirinhos. Então vamos falar desta forma, como se fossem carneirinhos? Ok. Vamos imaginar. Vocês são bons de imaginação? Então vamos lá. 1 carneirinho. 2 carneirinhos. 3 carneirinhos. 4 carneirinhos. 5 carneirinhos. 6 carneirinhos. 7 carneirinhos. 8 carneirinhos. Mas não vamos dormir, professora Janaína. 9 carneirinhos. 10 carneirinhos. 11 carneirinhos. 12 carneirinhos. 13 carneirinhos. 14 carneirinhos. 15 carneirinhos. 16 carneirinhos. 17 carneirinhos. Muito bem. Conseguimos chegar ao final sem dormir, estudantes. Nossa! Quantos carneirinhos? 17. Eles fugiram aqui do lugar que estavam e pularam a cerca. Isso. 17 carneirinhos. Isso. Então, o número 17 representa esta quantidade de carneirinhos. Então, diariamente contamos objetos, não é? Frequentemente, né? Frequentemente. Contamos alunos em uma sala de aula. O que mais que a gente conta? Contamos brinquedos. Quantos pares de meias Isso. temos dentro da gaveta? O que mais? Contamos Dinheiro. dinheiro. Contamos objetos, coisas.
dependendo da situação. Contamos quantos amigos convidaremos para a nossa festa de aniversário? Quantos docinhos faremos em nossa festa de aniversário? O que mais que a gente pode contar? Quantos cachorros eu tenho na minha casa? Então vejam como a matemática está presente em muitas situações do nosso dia a dia. Estudantes. Mas e na vida de vocês? Vamos verificar? Seguindo o exemplo aí do nosso estudante Vitor Augusto, é hora de anotar. Vejam, agora a professora Helena vai explicar o que vocês farão. O que vocês irão anotar? Vejam, meus números. Então, aí no seu caderno você vai primeiro copiar este título, meus números. Por quê? Quando você for apresentar o seu caderno à sua professora, ela vai entender o que os números aqui estão representando e que eles são seus. Que números são esses? Vejam, a data de nascimento. Bom, tem duas maneiras aí, se você não se lembrar da sua data de nascimento, ou pergunta para um adulto, ou você procura aí a sua certidão de nascimento. Lá está escrito o dia, o mês e o ano em que você nasceu. Então, data de nascimento, a sua idade, ou seja, quantos anos você tem. Depois, o seu peso, a massa do seu corpo. Como que eu vou saber isso se eu não me lembrar no momento? Também você poderá perguntar a um adulto que esteja aí com você. E se você tiver uma balança, você pode subir nela e verificar qual número aparece. Ele se refere ao seu peso. Mas não pode ser aquela balança de cozinha, de pesar alimentos. Aquela balança, ela é utilizada para pesar, né, para massas menores, certo? Para pesar alimentos, né, outros objetos. Isso. Tá? Apenas se for balança daquela que pesa medidas maiores, certo? Isso, que podemos subir na balança. A altura, então, da mesma forma, você irá perguntar para um adulto aí que te acompanha, ou você deverá pegar um instrumento de medida de comprimento. Que pode ser o quê? Pode ser a fita métrica. E se não tiver fita métrica? Pode ser uma trena. Uma trena. Isso. Ou até mesmo a régua. A régua. Mas a régua é pequena. Mas dá para medir mesmo assim? Sim, dá. A gente pode ir colocando várias vezes a régua. Isso. E contando, adicionando seus centímetros. Exatamente. Então, veja bem que você deverá registrar todas essas informações respondendo a cada uma dessas perguntas. Você vai registrar data de nascimento, idade, peso e altura. E depois você vai levar o seu caderno muito bem organizado para a sua professora verificar. Mas tem um detalhe que eles não podem se esquecer, professora. Qual? O símbolo. Tem algumas dessas informações que precisarão do símbolo. Por exemplo, data de nascimento. Vocês já sabem o formato que a gente representa a data. Coloquem lá a barra para separar cada informação, né? Um espaço para o dia, um espaço para o mês, um espaço para o ano. Mas a idade precisa de símbolo? Não. Então, lá, não sei quantos anos vocês já completaram. Poderia ser, por exemplo, 7 anos, como nosso estudante, ou 6 anos, 8 anos, 9 anos. Então, é importante que escrevam anos. Não trata-se de um símbolo, né? Mas apenas para explicar do que estamos falando. Mas no peso e na altura teremos símbolos. No peso, o quilograma, representado pelas letras K e G minúsculas. Então, por exemplo, 30 quilogramas, o número 30 e as letras K, G minúsculas. Isso. Mesma coisa a sua altura, por exemplo, 140 centímetros. Vamos falar apenas de centímetros, certo? Isso. Fica mais fácil, exato. Né? 140, o número 140 e o símbolo CM, também minúsculos. Certo. Certo? Muito bem lembrado, professora Janaína, os símbolos são importantíssimos para que a sua professora ou qualquer outra pessoa possa ver e saber do que se trata. Então, vocês terão tempo para realizar a atividade e alguma informação que você não souber,
deixe para depois da nossa aula. O importante é registrá-la em seu caderno depois, certo? Chegou a hora do nosso quiz! Primeira pergunta, estudantes. Os números são formados por letras ou por algarismos? Números. Números. Atenção. Atenção. Algarismos. Isso Vamos mesmo. pensar juntos? Para escrevermos palavras, utilizamos... As letras do alfabeto. Ah, sim. E para escrevermos números, utilizamos... Os algarismos. Do 0 até o 9. Isso aí. Próxima pergunta. Quantos números vemos na imagem abaixo? 7 números? 11 números? Como assim? Bom, vamos analisar a imagem. Vejam, eu tenho aqui 340, que identifica o número deste prédio. Temos aqui um valor monetário, R$11. Aqui tem uma palavra, cinema. 342, 344, o prédio onde fica o restaurante. Temos aqui um carro, aqui na frente é um táxi. E temos aqui o número do telefone, para quando as pessoas precisam chamar o taxista. E temos outros números aí. Aqui o número da farmácia, o número do prédio em que Isso. fica a farmácia, 346, a palavra farmácia. Aqui, uma cafeteria, café, a palavra. E o número do prédio em que fica esta cafeteria, 348. Mas o que o problema quer saber, professor? Quantos números? Então, eu vou contar apenas os que se referem aos números. Então, Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Portanto, a resposta correta, 7 números. Chegamos ao final da aula. Beijos para o nosso estudante Vitor Augusto. Beijos para vocês, estudantes. Até a próxima. Tchau. Tchau.